Fala varejo, aqui é Ederson Varejo, que bom ter você aqui e eu quero aqui hoje, num vídeo curto para você, sem enrolação, explicar para vocês sobre os 3 sistemas tributários que nós temos, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E é importante que você também consulte o seu contador. Mas eu quero aqui dar dicas para você de como que eu faço, eu oriento todos os meus clientes, tá? Sem enrolação, de forma simples, eu vou te explicar aqui sobre esses 3 regimes tributários que são a nossa casa no Brasil. É importante entender que não dá mais para gente falar que não vai pagar tributos. Isso é coisa lá passada. Apesar da gente encontrar alguns varejistas tentando aí formas de sonegação, confesso para você que não faz sentido. Por isso que a gente está construindo esse vídeo e te entregando essa informação, para que você possa aplicar aí na tua loja e possa ir para a prática mesmo, junto com o teu contador. Então, primeira coisa que eu vou pedir para você, pega um papel e caneta que vai valer aí para você sentar com o seu contador e fazer essas perguntas para ele. O Simples Nacional é um exemplo clássico que tem muito no Brasil, né? Até na época da inflação, na época da sonegação, muita gente gostava do Simples Nacional. É porque o próprio nome diz simples, mas se você conversar com o seu contador, não tem nada de simples. Há vários detalhes ali que você precisa pagar apenas uma guia. Então, tudo que você registra no seu caixa, você paga sobre esse imposto. Vamos falar das vantagens. Vantagem é que é simples, né? É sem burocracia. Você lá pega a guia, paga, tudo bem. E outra vantagem é que você tem um faturamento, uma empresa de faturamento menor, vale a pena você ficar no simples, porque ali você vai pagar uma alíquota de imposto e não precisa fazer tantos processos de controles, e isso ajuda muito. Quando você vai para os outros regimes, você vai ver isso, que você precisa criar alguns controles. Essas são as vantagens mais interessantes. A desvantagem que você precisa entender quando você fala do simples é porque você evita processos. Quando você chega numa loja e vê que ela está no simples, ele evita processo, controle de estoque, porque todo mundo fica ali naquela, registrou, vendeu, pagou o imposto. Essa é a desvantagem. O simples, se você passa de um determinado faturamento, e isso você precisa sentar com o seu contador e ver o faturamento ideal, porque esse vídeo pode rodar em qualquer época e com essa reforma tributária isso pode mudar, você precisa observar qual é o máximo que você pode atingir. Porque passou daquilo, você automaticamente já muda o regime tributário. E isso pode ser um caos para você. E outra desvantagem, por exemplo, se você está no regime do Simples Nacional, você tem alguns problemas que vender para alguém que é do lucro real, você vai ter problema, porque você não gera crédito para ele. Então você pode não participar, às vezes, de uma licitação de forma correta. Você pode deixar de vender, por exemplo, para uma empresa que é do lucro real, que ela precisa de nota. Então, pode acontecer algumas coisas que possam aí te atrapalhar ao crescimento. Então, isso é uma das desvantagens. E não deixa você crescer tanto. Agora, vamos falar do lucro presumido. O lucro presumido, ele presume que você tem um lucro de 8%. Então, você, assim como no lucro real, daqui a pouquinho eu falo para você do lucro real, mas assim como no lucro real, você paga o imposto sobre o lucro. Isso é muito vantajoso. No lucro presumido, você tem essa vantagem. Qual que é a vantagem? Você começa a implementar os processos e você começa a entender um pouco mais da sua empresa. Se a sua empresa dá lucro muito grande, você vende alguma coisa, dá muito lucro, o interessante é você ir para o lucro presumido, porque o governo faz uma suposição, né? Faz um propósito aqui que você tem um lucro só de 8%. Se você dá acima disso de 8%, aí é interessante realmente você ficar no presumido. Mas se for abaixo disso, é a questão do lucro real. Conforme eu já disse para você, a vantagem é que você já presume a sua carga tributária. A outra vantagem é que você começa a implementar alguns processos onde a empresa que tem muito lucro pode ir e pagar um imposto muito menor porque está presumindo um lucro menor. Qual é a desvantagem, né? Se a sua empresa lucra menos, aí você precisa ficar atento, porque você vai pagar provavelmente nessa presunção muito mais para o governo. Agora vamos no queridinho aí de muitos supermercados, que é o lucro real. É o que mais acontece em muitos varejos. Porque o supermercadista, principalmente o supermercadista, o que ele tem? Ele tem uma margem muito baixa diante desse processo que está acontecendo, dos grandes players invadindo o interior, invadindo várias cidades, as margens caíram demais. E com isso, o que a gente tem hoje? Uma desvantagem competitiva. Então, qual que poderia ser a vantagem? Ir para o lucro real. O que é o lucro real? Eu costumo dizer que o lucro real, o governo te convida a ser o fiscal dele, porque tudo você vai querer nota, tudo você vai buscar
anota, porque o que compete é o lucro real que você aplica, que você vai pagar o imposto. Então, quanto mais despesa você apresentar, melhor para que você passe a pagar menos imposto. E é claro, é o lucro real teu, não é mais presumido. Você não presume mais seu lucro. Com certeza é o lucro que você apresenta. Para as empresas que faturam muito, é interessante, porque elas também têm muita despesa. E isso faz com que você conclua ali um número na última linha que fica vantajoso para você pagar os impostos. Agora vamos falar da desvantagem. A desvantagem você está no lucro real, e eu falo que presumido também é isso, mas o lucro real é mais acentuado. Primeiro você vai pagar uma contabilidade muito mais cara, porque vai ter que ter mais controle, e você não pode ser mais amador. Nesse caso, você precisa ser profissional. Não dá mais para, por exemplo, não ter uma ferramenta de controle de tributação na sua loja. Você precisa ter. O sistema precisa aplicar esse controle de tributação aí. Não dá mais para você entrar produtos e não fazer o cadastro corretamente, porque isso com certeza vai ser desvantagem. Não dá para você ficar recebendo bonificações aí achando que está tirando vantagem, porque tudo isso inclui no lucro que você vai dar. Então você precisa de processos, controles, e esses controles são necessários. Por isso que é a desvantagem do lucro real. Você precisa ser profissional, não dá para ser amador. Pois é, espero que isso aí te ajudou. Senta com o seu contador. O que eu quero reforçar aqui, com certeza, é para você escolher melhor o seu regime tributário. Não sei se vocês sabem, 95% das empresas varejistas nacionais pagam mais impostos do que deveriam. E esses dados são do IBGE. Isso nos deixa, assim, estarrecido com tanto mercado. Ou seja, precisamos ser competitivos, margens baixas, e ainda temos isso no encalce nosso governo. Mas tenta entender uma coisa. É possível fazer sim, a partir do momento que você implementar processo. Vai aí a dica para você, então, para que você possa aplicar. Leve esse vídeo agora para o seu contador, discuta isso com ele e melhore os processos dentro da sua loja. Tenho certeza que você vai encaixar no melhor regime tributário aí da sua loja, e isso pode te ajudar. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Nós vamos responder para você. A gente está sempre à disposição, porque o varejo precisa de pessoas igual a você.